Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atividade aqui do Instituto Caldeira, em parceria com esses parceiros incríveis, o pessoal do FI Group. A gente está muito feliz de estar podendo realizar e trazer esse conteúdo, né, super relevante, né, da área de inovação aqui para a nossa comunidade, para os nossos convidados. O meu nome é Renata, eu sou head de eventos aqui no Instituto Caldeira. E fiquem atentos à nossa programação aí também do mês de novembro. Tem muita atividade chegando por aí, outros workshops, Caldeira Sessions, pitch semanal que a gente tem aí. Então, em breve vocês vão estar recebendo aí a nossa agenda do próximo mês de novembro, com muitas atividades incríveis pela frente. Fiquem atentos, se inscrevam, participem. O conteúdo de hoje vai ser disponibilizado, tá? A gente vai gravar aqui todo o conteúdo para disponibilizar para vocês poderem, né, acessar novamente aí, compartilhar com os times, enfim. E é isso, aproveitem bastante. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí a parceria com o pessoal do FI Group. E já de imediato, passo então a condução do evento para a Luana, que vai passar aí esse conteúdo para vocês, depois com abertura de espaço de perguntas. Fiquem à vontade para mandar a mensagem de vocês e a gente segue aí juntos na construção desse ecossistema aí de inovação. Obrigada, gente. Luana, passo a palavra para ti, então. Muito obrigada, Renata. Boa tarde a todos os participantes. Espero que estejam bem. A grande satisfação de estar aqui, de fazer parte desta iniciativa de fomento a essas discussões de inovação. Então, antes de mais, eu agradeço também a você, Renata, a todos os responsáveis pelo Instituto Caldeira, consequentemente todos os membros que nos deram este espaço para trocarmos um pouco de experiências com relação à inovação, ao que a gente pode fomentar ainda mais. Então, muito obrigada. Agradeço também aos participantes que estão dedicando esse tempo para ouvir um pouco de informações positivas sobre o que a gente tem, né, e o que pode ser feito, eventualmente o que pode ser ainda otimizado dentro da realidade de cada empresa, ou se ainda não há o conhecimento, o que pode ser aplicado, né. Agradeço também ao Luciano Bullish, que é o meu comercial, né, faz parte do meu time comercial, que fez essa provocação ao Instituto Caldeira, tá bom? Muito obrigada. Bom, então eu vou dar início à nossa apresentação, que nada mais é que um bate-papo, tá? Vou me guiar aqui por alguns slides para a gente ter um contexto linear da nossa conversa, mas ao mesmo tempo que eu for conversando aqui, né? Pena que não estamos presencialmente, onde de fato consigamos fazer esse bate-papo. Se vocês já tiverem dúvidas, já vão tomando nota das dúvidas, podem ir colocando já na plataforma, que ao final da apresentação daremos atenção e responderemos as dúvidas, tá? Bom, então, como vocês veem na tela, o objetivo hoje é conversarmos sobre os incentivos fiscais e financeiros para acelerar a inovação, e aí dentro disso a gente vai entender de que forma pode aplicar em cada uma das particularidades de vocês, tá? Da empresa de vocês. Então, mas por que eu, né? Porque eu, Luana, que a Renata já me apresentou, né? Porque eu estou aqui, né? Porque o FI Group está aqui. Bom, eu particularmente sou gerente de negócios, né? Responsável pelos parceiros aqui da região sul do FI Group. E nós, como empresa, nós nascemos desses projetos de inovação. Então, nós nascemos dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, né? Estamos no mercado já há mais de 20 anos, só trabalhando com este tipo de fomento, de iniciativa, e a partir daí tentando aplicar todas as possibilidades de cada país, né, para o fomento da inovação e, de fato, criar aí um ecossistema de inovação, como a Renata muito bem colocou, tá? Em termos de números, então, né, falando de uma forma muito rapidamente aqui, passando de forma muito rápida pelo FI Group, como eu mencionei, a gente já tem mais de 20 anos de experiência. Aqui no Brasil a gente já tem 10 anos, então estamos presentes já em mais de 14 países, estamos escritórios atendendo em todos esses países. Aqui no Brasil, particularmente, nós temos 9 escritórios, temos mais de 1.400 especialistas em todo o globo. Aqui no Brasil a gente há pouco tempo atingiu
na verdade, superou mais de 200, e um dos grandes diferenciais, como eu já apontei no início, é que pelo menos 80% do nosso time é composto por engenheiros. Então, basicamente, toda a empresa é composta por pessoas técnicas, então, consequentemente, nós atenderemos as empresas de diversos segmentos com colaboradores que têm formação acadêmica e experiência afim aos projetos que vocês têm, tá? Então, também como forma mais macro de falar sobre os nossos clientes. No mundo a gente tem mais de 18 mil clientes e só aqui no Brasil temos mais de 600 mil clientes. A gente trabalha com uma metodologia ganha-ganha, tá? Então nossa gestão ela é integral e a remuneração também é baseada no sucesso. Aqui no mapa a gente visualiza, então, aonde está o FI Group. A empresa ela é franco-espanhola, a gente nasceu na Europa justamente porque leis de incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica surgiram lá antes, né? Aqui no Brasil a gente tem menos tempo justamente também por conta da nossa legislação ser um pouco mais recente. Então a gente consegue atender países de toda a Europa, estamos nas Américas, e hoje falamos em FI Group, mas muitos de vocês já devem nos conhecer como F Iniciativas. A gente teve que adequar o nosso brand, nossa marca, justamente para atender outros mercados em que a língua era um pouco diferente de falar, tal como o Japão, né? Um pouco mais difícil de falar F Iniciativas, então ficou uma língua FI Group mais globalizada, tá? Além dos escritórios presentes nesses países que eu mencionei, né, mais de 40 escritórios a gente tem disponíveis, nós temos os hubs de atuação. Então, temos hubs no Peru, México, aqui na América Latina, depois temos na Irlanda. Então, de fato, a gente tem atuação nos mercados que podem oferecer alguns incentivos às empresas fomentarem e darem seguimento aos seus projetos, aqueles que estão na gaveta, ou aqueles que precisam realmente de investimento, ou aqueles que precisam de aporte para, de fato, ter o desenvolvimento necessário, tá? Agora, como uma gestão integral à inovação, de que forma a gente pode auxiliar a empresa? Então, como eu já mencionei, o objetivo é fazer uma gestão integral, então a gente pode conhecer os projetos, conhecer a empresa, conhecer o plano estratégico da empresa, né? Principalmente voltada à inovação, e aí pode incluir projetos de desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, ou as melhorias do que já se tem na empresa, mas também de expansão de infraestrutura, né, de laboratório, de área fabril, por conta dessa inovação que você pode ter no portfólio de produtos ou serviços. Então, toda essa gestão integral, de fato, busca, nós conhecemos as oportunidades que vocês poderão ter para redução de tributos, por exemplo, que são os incentivos fiscais à inovação, e dentro dessa grande fatia, nós temos a lei do bem, que, como o próprio nome diz, é para o bem de todas as empresas, então ela é aplicável a todos os segmentos, né? A gente vai falar melhor dela na sequência. E, para além disso, temos incentivos setoriais, como a lei de informática, que é basicamente para empresas do setor de fabricação de hardware, o Rota 2030 capítulo 2, que também é uma redução tributária para as empresas do setor automotivo, autopeças, tá? Então são setoriais, mas também são aplicáveis, e inclusive não competem entre si, então uma empresa destes setores pode fazer a lei do bem concomitantemente. Para além disso, temos incentivos fiscais para importação. Então, por mais que se fomente que o Brasil crie leis para incentivar a inovação dentro do Brasil, ainda hoje não conseguimos ter toda né, a expectativa das empresas atingidas. Então, muitas vezes é necessário importar um equipamento, uma máquina, para de fato implementar a inovação, implementar os seus processos fabris, produtivos. Então, existe o ex-tarifário. Importação para inovação é um benefício mais recente para as empresas, tem cerca de 2 anos, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, e aí você pode ter incentivos a imposto de importação, IPI, o Rota 2030 capítulo 3, que também é um incentivo à importação do setor automotivo, e por fim os incentivos financeiros,
onde a gente vai abordar financiamento, né? Então, você pode ter um projeto que ainda não está em andamento, ou que já está em andamento, então a gente vai falar sobre financiamento tanto para a fase pré-projeto, quanto para a fase projeto já, e você pode utilizar outros incentivos também conjuntamente, o credenciamento FINAME, que é um pouco mais particular, e a ativação de pesquisa e desenvolvimento para as empresas que praticam esses outros incentivos, tá? Agora, então, a gente vai focar no core dessa apresentação. Vamos falar de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Vou fazer um apanhado geral para elucidar todos os conceitos, e aí vocês já vão fazer um paralelo dos conceitos com as atividades que podem ser enquadradas, e o que daí a gente pode trabalhar para ou conseguir uma redução de carga tributária, ou conseguir um investimento que seja interessante para a empresa, como financiamento, ou alguma outra particularidade, seja uma redução de imposto de importação com ex-tarifário, tá? Então, vamos começar aí pelos dados que a gente tem no Brasil, no mundo, desculpem, apenas como uma curiosidade, tá? Então, quando a gente vai olhar os dados de inovação, em que pé que estamos, né? Aqui a gente trouxe um gráfico de 2021, onde a gente tem aqui nas coordenadas, embaixo nós temos o percentual de P&D que é investido relativamente ao PIB, né, o que equivale ao PIB das empresas, e aqui na ordenada a gente tem o número de cientistas e engenheiros por milhão de pessoas. Então a gente verifica que quanto mais à direita e para cima estiver o país, mais ele investe em pesquisa e desenvolvimento relativamente ao seu PIB, e tem aí um corpo de pessoas com formação para o desenvolvimento, né, para de fato praticar pesquisa e desenvolvimento. A gente vê que temos ali um círculo bastante grande dos Estados Unidos, uma região mediana, né, mais acima do gráfico, então isso nós já sabemos. Temos bem lá à direita a Coreia do Sul, então de fato tem bastante, né, dedica aí bastante do seu PIB para pesquisa e desenvolvimento, e o Brasil, felizmente não está lá na origem das ordenadas, mas está um pouco à direita ali, né, tem um pouco mais de 1% do seu PIB dedicado à pesquisa e desenvolvimento, e a gente tem ali aproximadamente, né, mil pessoas com formação em ciência ou engenharia, relativamente a 1 milhão de pessoas. Então, a gente ainda está, né, nessa subida, ainda nessa escalada, mas já temos alguns números para compartilhar, tá? Aqui no mapa, a gente verifica basicamente a mesma informação, então, os países que estão com uma cor um pouco mais forte, um vermelho mais evidente, são aqueles países que dedicam mais de 2% do seu PIB para pesquisa e desenvolvimento, que também a gente pode ver os Estados Unidos, né, tem países ali na Europa, então também conseguimos ver aí o Japão, né, a nossa cor não é a mais forte, mas também não é uma das mais claras que a gente verificou já no gráfico anterior. Ok, então, falando dos conceitos, né, de pesquisa e desenvolvimento, aqui a gente traz o Manual de Frascati, que é a base para muitas legislações, né, justamente para unificar e consolidar o conceito de pesquisa e desenvolvimento para ser aplicado nessas legislações, mas não só nisso, em todo o mundo, né? O Manual de Frascati ele foi feito em 1963, e trouxe essa consolidação de conceitos para todo mundo. Como eu falei, ele foi utilizado para nossa legislação, em específico a legislação da Lei do Bem, e a partir daí a gente tem o enquadramento e a classificação dessas atividades como pesquisa e desenvolvimento, tá? O FI Group é a única empresa autorizada pela OCDE a distribuir em diferentes línguas este Manual de Frascati. Ele também foi utilizado para o Guia da Lei do Bem, né, o Guia da ANPEI, lá em 2017, onde nós tivemos a oportunidade de fazer a revisão de todo o guia, tá? Bom, e aí entrando nos conceitos em si. Esse Manual de Frascati, ele traz os conceitos de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Então, quando a gente vai fazer um paralelo às atividades, normalmente a gente tem muito de desenvolvimento experimental, que é enquadrável, né, nesses conceitos e, consequentemente, é utilizado
para o incentivo fiscal da Lei do Bem, ou mesmo para análise dos projetos em financiamento, como o FINEP, BNDES. Então, esses conceitos são conceitos base para muitas análises, tá? Mesmo para outros incentivos aí, os quais eu já mencionei. A pesquisa básica é aquela pesquisa muito fundamental. Ela é um pouco mais difícil, entre aspas, de se encontrar, né? Ela acontece em menor quantidade relativamente às demais, mas pode ocorrer e aí, portanto, ser enquadrada nos incentivos que a gente vai mencionar a seguir. A pesquisa aplicada, diferentemente da básica, que não necessariamente já tem uma aplicação focada, ela já vem com um objetivo, né, com uma aplicação. Enquanto que o desenvolvimento experimental, ele tem um risco tecnológico um pouco menor, né, a atividade que está enquadrada ali, o risco tecnológico é um pouco menor relativamente à pesquisa, que você tem que assumir um risco maior, mas você tem ali um novo processo ou um processo melhorado, pode ter um produto novo ou um produto melhorado, né, com algumas funcionalidades que vão agregar um ganho de qualidade, um ganho de produtividade ao teu produto ou ao teu processo, tá? Então, quando a gente faz um paralelo entre o desenvolvimento experimental, que é o maior número de atividades que hoje a gente encontra nas empresas relativamente à pesquisa aplicada, a pesquisa aplicada ela tem um risco tecnológico maior, né, tem uma aplicação em vista, mas o desenvolvimento experimental ele pode ser aquele desenvolvimento, aquela atividade enquadrada quase que como rotina. Por que rotina? Porque você cotidianamente tem que buscar ou otimizar o teu produto, ou melhorar os seus indicadores de produção, ou reduzir custos, e aí essas necessidades, essas particularidades que você tem que aplicar cotidianamente para que você tenha a tua produtividade ou a tua competitividade no mercado, podem ser passíveis de serem enquadrados como desenvolvimento experimental, tá? Aí, quando a gente vai para a tecnologia industrial básica, você tem ali também atividades que podem ser enquadradas. Então, você tem aferições de equipamentos, você tem medições de novos procedimentos, novas metodologias que, por si só, ou por serem dedicadas exclusivamente à atividade de pesquisa e desenvolvimento, já fazem parte, né, dessa realidade, ou podem, nesse ato de fazer uma nova metodologia, ter um risco tecnológico para você conseguir a qualidade requerida, almejada, também ter já um certo risco que pode ser enquadrado dentro dos conceitos que a gente falou. Tá? E a inovação tecnológica é o compêndio de tudo isso que a gente falou. Por que é importante falar sobre o conceito de inovação tecnológica? Porque normalmente, quando a gente vai falar de inovação, né, de pronto a gente tem aquela ideia de tem que ser algo disruptivo, não existente no mercado, ou nunca fiz. Então, em parte, sim. Inovação tecnológica pode ser isso sim, mas inovação tecnológica também vai ser aquela atividade que você nunca fez na sua empresa, por mais que tenha sido feita em outra empresa ou mesmo no concorrente, se é a primeira vez que você vai fazer na sua empresa, você já está assumindo esse risco tecnológico e, portanto, você pode ter sim uma inovação tecnológica. Se você tiver um produto já no seu portfólio, um processo que você já tem e você vai melhorar este produto, esse processo ou esse serviço, agregar novas funcionalidades, otimizar os indicadores de produção, mexer na composição daquele produto, você também está assumindo um risco tecnológico em menor ou em maior grau, como eu falei lá, em pesquisa o risco é sempre maior, desenvolvimento pode ser um pouco menor em relação à pesquisa, mas isso não infere que não seja enquadrável como inovação tecnológica, tá? E para fazer toda essa inovação tecnológica dentro da empresa, você tem o teu time próprio, mas nem sempre toda a cadeia de desenvolvimento do seu projeto é feita dentro da empresa, então você pode necessitar de serviços de apoio técnico. Então, quando a gente vai olhar o projeto em si e todo o gasto envolto, né, todo o gasto envolvido, você pode ter gasto com o seu time interno, mas também com contratação de serviços de terceiros, contratação de análises externas ou mesmo de um terceiro para fazer parte de alguma fase específica do seu desenvolvimento, tá? Então, aqui a gente tem uma grande realidade do que vocês têm no dia a dia de vocês e dentre esses diversos pontos a gente pode encontrar oportunidades tanto para enquadramento do projeto quanto enquadramento do gasto relativo ao projeto
na sua realidade, tá? Agora, a gente tem alguns cases aqui, tá? Ops, saiu a minha tela. Temos cases de melhoria de produto, melhoria de processo, novos produtos, novos processos, como eu mencionei anteriormente. Então, trazendo aqui uma melhoria de produto, por exemplo, a substituição da tecnologia física de catálogos de produtos para um formato digital, totalmente personalizável e em tempo real. Então, para você fazer isso, você assume um risco tecnológico e você tem que desempenhar, sim, uma atividade técnica. Um outro exemplo é o aperfeiçoamento de plataformas digitais voltadas ao mercado calçadista, né, atacado e varejo. Novos produtos. Então, podemos ter o desenvolvimento de materiais supercondutores e isolantes, garantindo o correto funcionamento de sensores e atuadores de satélites expostos a ambientes hostis. Então, toda essa parte de desenvolvimento de que tipo de material utilizado, tanto a caracterização dele, então, tudo isso pode entrar dentro do contexto de análise. Outro exemplo aqui são o desenvolvimento de sistemas de automação de máquinas agrícolas, baseado no georreferenciamento e dados do solo, otimizando os processos de plantio. Então, tem alguns anos que a gente, por exemplo, tem se utilizado de drones para fazer todo esse mapeamento. Tá? Então, dentro do seu tempo, foi uma grande inovação, e mesmo hoje, mas já se conhece drones. Dependendo do tipo de atuação, do tipo de drone, do aperfeiçoamento que você deu naquele sistema, ainda assim pode entrar como inovação tecnológica. Outro exemplo de maioria de processos é automação de processos na gestão de contas, fluxo de caixa, estoques, através de tecnologia da informação, automatização e indicadores de desempenho. Então, o que tem aqui? A minha empresa é do ramo agrícola. Então, meus projetos são agrícolas. Você também pode ter projetos intangíveis na área de TI. Então, dentro de todo o teu processo de gestão, ERP, você também pode ter inovação tecnológica nessa área que não necessariamente é o teu core business, né? E outro exemplo aqui de novos processos, o desenvolvimento de um simulador através de algoritmos baseados em realidade virtual tridimensional, que é uma realidade que a gente tem visto hoje, mas que continuamente tem aplicado novas funcionalidades e, consequentemente, ainda assim, a gente tem inovação tecnológica nessa realidade, tá? E agora, dei um apanhado bem geral, já fui me induzindo a entrar no tema da lei do bem. Só reitero aqui esse conceito de inovação tecnológica, porque o que é inovação para a lei do bem? Então, nada mais é, de fato, do que a concepção, como eu falei, do novo produto, ou novo processo ou serviço, ou a melhoria do teu produto que já faz parte do teu portfólio, do teu processo, né? Então, toda essa parte de otimização, de agregar novas funcionalidades, melhorar os indicadores, faz parte desse conceito. E para que você tenha uma atividade ou um projeto que seja passível de elegibilidade à lei do bem, você pode ter um ganho de qualidade, produtividade e ou competitividade. Um deles já é um grande indicador. Então, reiterando o que eu trouxe antes, essa inovação ela pode ser para o mercado, para o país ou mesmo para a empresa. É a primeira vez que você está fazendo dentro da empresa, então é um grande indicador de elegibilidade para a lei do bem, tá? Claro, como é uma lei, a gente tem que ter alguns pré-requisitos. Então, essa lei ela vai conceder um crédito tributário e para que você possa usufruir desse crédito, a empresa tem que operar em lucro real, tem que ter lucro fiscal, porque vai ser uma redução de carga tributária, então, consequentemente, você tem que ter imposto, né, ou CS a pagar, tem que estar em dia, né, com a CND ou a CPDN e, consequentemente, tem que investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. O principal benefício é uma redução de até 34% no imposto de renda e na contribuição social. Além disso, tem alguns benefícios secundários, que é, por exemplo, a redução de 50% no IPI na aquisição de um equipamento que seja exclusivo para P&D, ou a depreciação né, a depreciação imediata desse equipamento, se for o caso, se for interesse da empresa. Pode haver também uma amortização acelerada na aquisição de um bem intangível que seja exclusivo para P&D, ou seja, um software ou mesmo a propriedade intelectual. E aí, se houver remessas de manutenção a registro de patentes ou de marcas no exterior, você pode ter o imposto de renda retido na fonte a zero, tá? Levado a zero. Agora, como é que eu vou entender a aplicação desse incentivo da lei do bem na minha empresa? Bom, a lei do bem ela é um benefício fiscal
indireto, né? Então, ela vai fazer parte da redução da tua base de cálculo dos impostos. Para que você tenha isso, né, a tua base de dispêndios, ela é composta basicamente por 3 naturezas, né? Então, o primeiro step é identificar quais são os projetos elegíveis, a partir daí você vai identificar os gastos a eles, aos projetos atrelados, tá? Sempre olhando para o teu exercício fiscal, né, para o teu ano fiscal. E, dentre os dispêndios elegíveis estão a mão de obra, como eu mencionei anteriormente, então o teu time dedicado às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, total ou parcialmente dedicados a essas atividades entram para a base de cálculo, os serviços de terceiros que eu também já mencionei como apoio técnico, e aí aqui você pode ter contratados, você pode ter parcerias com universidades, os transferidos, então você pode ter parcerias com microempresas, EPPs, ou simplesmente contratação delas, é que entram as startups, outras despesas, então viagens, materiais de consumo, os gastos com patentes, e aí, propriamente dito, os materiais de consumo que você pode utilizar para lotes piloto, né, para testes de bancada, para lotes industriais. Aqui eu faço um parênteses, porque de fato a gente tem muitas startups aqui no Instituto Caldeira, e um ponto muito interessante é justamente a sinergia que pode ser feita entre a startup e a empresa. Todo o gasto que a empresa tem, né, ao contratar uma startup pode entrar para a base de dedução. Então, essa moeda pode ser uma discussão muito positiva na hora de contratar o serviço, tá? Considerando que, agora vem essa parte que eu vou mencionar agora, de todo o gasto que você tem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, você pode trazer uma redução, né, na tua carga tributária. Essa redução vai de 20% a 34%, que foi aquele benefício principal que eu mencionei anteriormente. Então, é aí que está essa moeda de troca que eu comentei agora há pouco. Você pode trazer uma oportunidade de contratar uma startup, considerando já essa redução de 20% a 34% que você pode ter na tua base de cálculo dos impostos. Por que de 20% a 34%, Luana? Porque, voltando à questão do benefício ser indireto, a lei do bem ela entra com uma exclusão do cálculo do lucro real. Ela entra 60% de forma automática, 60% dos teus gastos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Esse 60% pode ser incrementado a 10% ou 20% de acordo com a quantidade das pessoas que são exclusivamente dedicadas ao desenvolvimento dessas atividades, e pode ter um 20% adicional se houver aí uma patente concedida ou um cultivar registrado. Acho que para o core que a gente tem aqui, né, para as empresas que tem aqui, é mais voltada à patente concedida, tá? Então, aí sim, você pode ter 60% de exclusão ou 100% se conseguir atingir todas essas particularidades. Agora, como é que faz esse cálculo? Como eu mencionei, ela é uma exclusão adicional, né? Uma exclusão adicional. Então, a gente tem uma coluna sem incentivo e uma coluna com incentivo. Então, você tem o cálculo natural aí do cálculo dos seus impostos, o lucro real. Então, você tem o lucro líquido, adições e exclusões. E neste exemplo hipotético, considerando 1,5 milhão de dispêndios em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, e considerando a base automática de 60%, podem verificar nessa segunda coluna que a gente tem uma redução, né, uma exclusão de R$900 mil da tua base de cálculo. Ou seja, neste exemplo hipotético, nós tínhamos 10 milhões de lucro líquido, 300 mil reais de adições, 500 mil de exclusões, e a base de cálculo sem incentivo seria de 9,8 milhões. Com os 900 mil da lei do bem, a tua base de cálculo baixa de 9,8 para 8,9 milhões. Consequentemente, você tem uma redução no cálculo dos teus impostos, do IR, do adicional de IR e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nesse exemplo hipotético aqui, a redução foi de 306 mil reais. Essa redução equivale aos 20% que eu mencionei anteriormente, né? Se conseguíssemos o total de exclusão, teríamos aí uma redução ainda maior de até 34%, tá? Então, é aí que está a variação que eu mencionei antes. Agora, onde que eu posso utilizar? Eu mencionei que
de forma prática, você pode utilizar já em IR e CSLL, mas você pode utilizar essa redução em vários tributos federais, tá? Tem alguns exemplos, como PIS, COFINS, o próprio imposto de renda retido na fonte, tá? Então, aqui tem alguns exemplos que você pode inserir aí, ter em consideração para o teu planejamento tributário. Agora, entrando nos incentivos fiscais para importação, então, como eu já adiantei anteriormente, temos o ex-tarifário, que é uma redução direta aí no teu imposto de importação. Ela é aplicada a BIT e BK, e aí tem que ter, claro, alguns critérios, como não similaridade nacional, mas dependendo do atingimento desses critérios, algumas particularidades, você pode reduzir até zero o teu imposto de importação e pode ainda ter reflexo em PIS e ICMS, trazendo aí até 30% de economia. Além disso, a gente tem importação para inovação, que este é voltado exclusivamente a projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Diferentemente do ex-tarifário que eu mencionei antes, é para máquinas e equipamentos, não necessariamente é exclusivo para P&D, mas aqui é exclusivo, e aí você pode ter essa isenção do imposto de importação e também do IPI, não só para máquinas e equipamentos, mas para outros itens, como insumos, como dispositivos, então aqui o leque é um pouco maior. O processo também é diferenciado, porque você tem que submeter um projeto para o CNPq, também existe análise de não similaridade nacional, mas isso tudo vai acontecendo ao longo do procedimento aqui, da metodologia que pode ser feita, tá? Um ponto muito interessante aqui é que essas aquisições, elas têm sinal verde na alfândega, tá? Tem a priorização. Os incentivos financeiros, então, entrando já em financiamento, temos duas modalidades principais, que são reembolsável e não reembolsável. Então, a modalidade reembolsável, normalmente, ela fica aberta ao longo de alguns anos. Cada órgão de fomento tem tem o seu portfólio, tem as suas linhas que ficam disponíveis para você justamente enquadrar o teu projeto ou o teu plano estratégico, o teu plano de expansão, de crescimento. E os não reembolsáveis, que são os tão esperados, acontecem de forma pontual, dependendo da necessidade do governo, das empresas, da economia, né? Que são os editais de subvenção ou, de fato, alguns programas não reembolsáveis. Então, a gente teve aí um momento bastante difícil com a pandemia, né? Acho que vocês que são empresas que empreendem já sabem da dificuldade que a gente tem no Brasil. Então, esse ano de 2020, ainda 2021, foi bastante difícil. Então, tivemos ali algumas oportunidades, tivemos alguns editais da FINEP em conjunto com a MCTI. Hoje a gente tem um programa que está aberto, mas também é setorial para a área automotiva, que é o FINEP 2030 Empresarial. Mas também, sempre que soubermos dessas oportunidades, quem já é nosso parceiro vai contar com a nossa informação em primeira mão, mas a gente também faz essa divulgação em fomento a essas linhas, tá? De qualquer forma, reembolsável não é um fundo perdido, mas pode trazer oportunidades muito atrativas quando a gente for comparar com investimentos de capital próprio, que eu vou falar mais adiante. O que a gente pode, então, considerar como itens financiáveis no meu projeto, no meu plano de negócios, no meu plano estratégico? Então, tem muitas opções de natureza de gastos. Então, você tem desde a parte intelectual, né, a parte intangível, quanto os teus ativos, as necessidades de ativos, máquinas. Então, você pode pagar salários, pessoal, pode contratar terceiros, pode pagar escritórios de patentes, mesmo a parte de marketing, de propaganda, produção pioneira, então a parte de infraestrutura, maquinários. Então, você tem aqui um amplo leque de oportunidades para colocar dentro do teu projeto e ter esse investimento para colocar em andamento, né, o teu plano. Os não financiáveis aqui são alguns, compra de terrenos, taxas para uso de franquias no exterior, aquisição de animais para evento. Então, aqui a gente vê que realmente são itens que são bastante óbvios de não serem reembolsáveis, não serem itens de financiamento. E aqui eu trago um slide onde a gente compara a sinergia entre
você utilizar um incentivo fiscal com um incentivo financeiro na empresa. Então, considerando um planejamento de 3 anos, né, se você tiver já a lei do bem ou quiser colocar a lei do bem na empresa, então você pode fazer lei do bem e financiamento. Você pode financiar a pesquisa e desenvolvimento da sua empresa, né? E com isso você pode ter pelo menos um retorno de 20%, que é justamente aquela redução de carga tributária que eu falei. Então você pode viabilizar os teus projetos, né, o que você já tem em andamento, ou viabilizar novos projetos, e seguir aí no teu crescimento de empresa, no teu crescimento de projetos para os próximos anos, tá? Então, você pode fazer essa sinergia entre os incentivos e viabilizar todo esse processo dentro da empresa. Especificamente a parte de financiamentos diretos, né? Então, aqui você tem algumas categorias. Então, quando você tem empresa de grande porte, médio porte, dependendo do porte da empresa e dependendo também do valor do projeto, né, do investimento que você precisa, você vai ser subdividido em um financiamento de apoio direto ou um apoio indireto, que são as operações descentralizadas, basicamente, tá? Então, aqui, para projetos normalmente superior a 5 milhões de reais, para empresas de médio e grande porte, você pode ir direto para FINEP e BNDES. O que difere aqui? A particularidade da FINEP é que ela vai fomentar, vai, né, tratar dos seus investimentos exclusivamente a projetos de inovação tecnológica. O BNDES já é mais abrangente. Também tem investimentos para projetos de inovação tecnológica, mas também tem projetos estritamente para infraestrutura ou aquisições de outras empresas, tá? Claro que quando a gente entra aqui para a FINEP, tem algumas condições que são mais atrativas. Então, por exemplo, a FINEP ainda opera com TJLP, não considera IOF nas suas operações, enquanto que o BNDES tem outras particularidades, opera com TLP, né? Então tem alguns impostos que são considerados, tá? Então, quando a gente vai ter essas duas opções, é sempre bom conhecer quais as linhas em que o seu projeto pode ser enquadrado e, consequentemente, as condições de cada um, tá? Algo que realmente vai ser aplicável tanto para a FINEP quanto o BNDES, quanto maior for o impacto de inovação do projeto ou produtividade, claro, aquecimento da economia do Brasil, melhores vão ser as condições do financiamento. Então, provavelmente uma menor taxa, um maior tempo de carência. Se você tiver uma parceria com uma ICT, você também consegue melhores condições, até 15% você tem algumas bonificações. Então, tem muitas condições aqui, né? A gente sabe que tem mais de 100 oportunidades de linhas, então, dependendo do tipo do projeto, de como categorizar esse projeto como inovação tecnológica, né, qual que é o impacto que ele vai ter, quais são as parcerias que ele pode ter com empresas. Então, você pode ter condições bastante interessantes. Aqui a gente traz um comparativo, porque, de fato, você tem algumas linhas que são mais atrativas, outras que não. Hoje eu estou fazendo com capital próprio, mas pode ser interessante você utilizar o teu capital próprio para outros investimentos e utilizar, assim, o investimento de terceiro para dar andamento no seu projeto. Aqui a gente tem um exemplo hipotético de um financiamento de 20 milhões, né, com um tempo de duração de utilizado de 10 anos, um rendimento de 6% ao ano e uma taxa de financiamento em 8% ao ano, tá? É um exemplo já um pouco mais alto. Hoje a gente tem linhas com taxas de financiamento inferiores a 8%, tá? Taxas finais já. Então, aqui a gente vê que ao longo de 10 anos, você tem o rendimento dos investimentos, aqui em azul mais forte, os juros pagos ali em azul mais claro, e a parte cinza, a diferença de rendimentos, né, frente aos seus juros. Então, a partir do 4º ano, você já consegue ver se sobrepor esse rendimento relativamente aos juros pagos, tá? Então, é uma análise bastante interessante que você pode fazer para a empresa, verificar se de fato vale a pena continuar com capital próprio ou contar aí com o FINEP ou o BNDES para viabilizar o seu projeto, tá? Aí falo de operações descentralizadas, que são aquelas indiretas, como eu falei, tem alguns projetos ou portes de empresas, né, microempresas, EPPs, pequeno porte, você vai se utilizar de operação descentralizada, que é a operação indireta. Então, aqui a gente tem no mapa vários órgãos
de fomento, vários bancos regionais que podem desculpem, por exemplo, uma linha FINEP, mas vai ser de acordo com a política, a política operacional do banco, né? A política operacional macro é de fato da FINEP, do BNDES, mas pode ter algumas particularidades do banco regional. Então, particularmente aqui para o Sul, a gente tem Banrisul, Badesul e BRDE, aqui no Rio Grande do Sul. BRDE tem auxiliado bastante as empresas aí. A gente também tem conseguido fazer essa ponte e viabilizar esses projetos. Então, é bastante interessante. Mas sim, esses outros bancos também que a gente sabe que operam. E aí, claro, tem Santa Catarina, no Paraná, tem Badesc, então tem o Fomento Paraná, tem outros bancos também que podem operar. E, claro, para todas as regiões do Brasil. E agora tem uma novidade, né, já indo para o final da nossa apresentação, recém-saído do forno, o nosso programa FI Boost de aceleração de startups, tá? De empresas de perfil B2B ou B2B2C. Então, esse programa, ele já existe, né, na Espanha, lá em Barcelona, e aqui no Brasil chegou há alguns dias, e a gente tem bastante prazer de apresentar isso para vocês, porque, de fato, tem alguns diferenciais, né? Então, é um programa corporativo da FI Group e é equity free. Né? Então, isso pode ser bastante interessante para as empresas. Dentre os diferenciais desse programa de aceleração, a gente oferece o acesso a uma rede internacional de clientes. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 40 escritórios em todo o mundo. Então, esses 40 escritórios ficam à disposição, né, para todas as empresas que se interessarem. Então, a gente não fica restrito ao mercado brasileiro. Então, a gente tem um mercado global que pode dar essa visibilidade para as empresas e, de fato, viabilizar os projetos e o crescimento, consequentemente, dessas empresas, né? A gente tem um roadmap de financiamento, a gente faz essa mentoria personalizada com uma formação periódica, né? Então, a gente dá todo esse suporte, temos esse espaço de trabalho que a gente consegue disponibilizar, essa comunidade FI Boost, como eu falei, ela é global, e temos outras mais características, novidades que podem ser contempladas também nesse FI Boost, tá? A gente está com as inscrições abertas, elas irão até o dia 10 de novembro. A gente traz aí o site, né, o br.fiboost.com, onde vocês também poderão visualizar mais informações. De qualquer forma, hoje eu estou com a Larissa, que é a nossa responsável desse projeto no Brasil, e se vocês tiverem alguma dúvida particular e eu não souber responder, ela vai estar aqui para me dar esse suporte, tá bom? E finalizando então a apresentação, né, toda essa gestão que eu falei para vocês de incentivos para a inovação cria de fato um círculo, né, um ciclo virtuoso na empresa. Então, quanto mais você investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, mais você vai acabar capacitando suas pessoas, gerando novas contratações, né, vai agregar o teu time de recursos humanos, vai assentar ainda mais as bases para a cultura da inovação, vai possibilitar mais investimentos em inovação, consequentemente vai resultar em mais ganhos, sejam eles fiscais, financeiros ou a importação, e consequentemente você vai gerar esse reinvestimento para a empresa, tá? Então, eu acho que isso é importante, passar essa troca de experiências. Espero que vocês tenham tido bastante, que eu tenha ido bastante de encontro ao que vocês procuravam. Se ainda assim ficou dúvidas, reitero que deixem seus questionamentos aqui e vamos construindo isso. Se hoje a gente não conseguir falar sobre tudo, que realmente é muita coisa, eu tive que cuidar muito do meu tempo para não passar, a gente pode conversar em outro momento com os nossos contatos, tá? Tem o meu contato aqui na apresentação, telefone e o e-mail, e também do Luciano, que é nosso representante da FI, é nosso representante comercial em Porto Alegre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Agora, eu vou ver aqui se temos algumas perguntas. Ok. 2 perguntas.
Diego, muito obrigada por sua pergunta. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Construtoras podem se beneficiar da Lei do Bem para o desenvolvimento de software? Como? Podem sim, Diego. Como eu dei aquele exemplo ali de uma empresa agrícola que pode ter projetos de inovação tecnológica dentro do CRP, construtoras podem sim se beneficiar, tá? Então, você pode se beneficiar tanto por meio da criação de algum software, de alguma plataforma, para os seus próprios projetos, tá? Da parte civil, ou mesmo para a tua gestão interna, tá? Então, por mais que você, Luana, mas eu adquiri um software e, né, que já existe no mercado e eu tive que trabalhar algumas ferramentas, algumas funcionalidades para que esse software, para que essa plataforma, esse programa atendesse às minhas necessidades. Então, você pode ter aí uma oportunidade nessa parte de personalização para o teu negócio, para a tua necessidade, de customização para o teu negócio, tá? Então, pode ser que você não tenha todo o teu projeto, todo o gasto que você teve com aquela plataforma elegível para fins de lei do bem, mas parte dela, consequentemente, pode entrar, tá? Todo o estudo que você faz para chegar naquela solução também entra. Então, todo aquele pré-estudo que você faz, por fim, eu cheguei na conclusão que eu preciso ou eu criar a minha própria plataforma, meu próprio programa, software, ou comprar e customizar. Então, todo esse estudo pré-projeto, pré-requisito, né, pré chegar na sua solução, também pode entrar, porque você dedicou o seu tempo. Então, todo esse tempo que o time dedicou para identificar aquela solução, pode entrar, tá? E depois de adquirir a solução, toda a parte de customização que você vai ter, como eu falei, na rotina, né, você vai ter ali no teu dia a dia para que você se mantenha competitivo, também pode ser passível de elegibilidade. Quando eu falo rotina, entendam bem, tá? Não é atividade de rotina que não tem risco tecnológico, é sempre aquela rotina que a gente precisa identificar que de fato aqueles colaboradores estão inseridos ali, eles acreditam que por estarem diariamente inseridos nesse ambiente de agregar novas funcionalidades, de trabalhar novos indicadores, aquela é a rotina deles. Mas e quando a gente vai visualizar qual que foi o esforço realizado e qual que foi o ganho obtido, você pode ter inovação tecnológica ali, tá? É diferente de você comparar uma área exclusivamente de rotina com atividades de rotina, tá? Pergunta 2, Simone Ramírez, muito obrigada por sua pergunta. Antes de mais, gostaria de saber como a FI pode auxiliar no edital Tec Futuro, lançado pela Secretaria de Inovação do Estado, pois o edital aborda justamente essas questões, contrapartida de empresa, mais ICT, universidades, entre outros. A gente pode auxiliar, sim, Simone, de forma global, tá? Então, seja enquadrando o teu projeto nesse edital, como fazendo todo o trabalho de pleito, né, de confecção do pleito para o órgão competente e também o acompanhamento, tá? Então, quando eu falo em confecção do pleito, é justamente criar o conteúdo técnico e financeiro, todo o cronograma técnico e financeiro envolvendo a participação da ICT, e aí já enquadrando qual que é a bonificação, né, a gente já enquadra isso junto ao órgão de fomento, no caso ali o edital, qual que é a bonificação, qual que vai ser a expectativa de gastos e bonificação, e também o acompanhamento dessa atividade e prestação de contas também junto ao órgão de fomento presente desse edital, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ok. Eu acho que eu vou, por enquanto a gente está sem nenhuma pergunta, eu vou convidar a Larissa para entrar e falar um pouco mais sobre o FI Boost. Tudo bem? Larissa, você consegue entrar? Consigo sim. Boa Obrigada, tarde Larissa. a todos. Muito obrigada, Luana, pela oportunidade também de falar um pouquinho agora. Agradeço ao Instituto Caldeira. E continuando esse tema de aceleração de startups, de inovação, eu gostaria só de deixar alguns pontos
bem claros em relação ao nosso programa, o FI Boost, exatamente para informar que esse programa ele é totalmente online, tá bom? O nosso formato, ele não entra em conflito com nenhuma outra aceleradora, então caso uma startup ela já esteja participando de uma aceleradora, de um programa, não há nenhum tipo de problema. Pelo contrário, a nossa ela tem uma metodologia ela é exclusiva. Como a própria Luana comentou no início, nós temos mais de 18 mil clientes, 40 escritórios, né, em 3 continentes, já presentes em 14 países. Logo, esses também são os nossos grandes diferenciais. O nosso programa de aceleração, ele, além de fazer toda a parte de formação e mentoria por 5 meses, acompanhamento no mercado de 1 ano, nós daremos esse acesso ao mercado por meio de todo o nosso portfólio de clientes. A gente faz esse match. Tá? Então, esse é o nosso grande diferencial. Além disso, toda vez que uma startup ela precisar realizar algum tipo de reunião e nós tenhamos escritório nesse lugar, tanto a nível Brasil como a nível grupo, nós estaremos disponibilizando esse espaço, temos toda uma comunidade própria, faremos um mapeamento de oportunidades para essa startup. Então, contem conosco, essa é uma grande oportunidade. E agora, só falando também um pouquinho, talvez seja uma curiosidade, nós comentamos sobre o que nós oferecemos, então agora também o que nós buscamos. Luana já adiantou que são modelos B2B ou B2B2C, mas eu também acrescento alguns outros pontos, como, por exemplo, a empresa ela tem que ser de base tecnológica, ela também precisa ter até 5 anos de CNPJ, uma equipe 100% dedicada e, o mais importante, o MVP tem que estar validado e já tem que estar em operação. Isso também a gente já solicita, tá bom? As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro, temos o nosso site. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. A gente vai estar disponibilizando essa apresentação, também vai ter o e-mail. No próprio site do FBoost também tem um e-mail que vocês podem entrar em contato, eu estarei respondendo, tá? E eu vou deixar agora um espacinho caso tenha alguma pergunta sobre o programa de aceleração. Obrigada. Obrigada, Larissa. Ninguém melhor como a responsável do projeto para pontuar de forma mais assertiva. Muito obrigada. Obrigada. Não temos mais nenhuma pergunta por enquanto, mas como eu falei, a gente fica à disposição, vocês têm os nossos contatos aqui, ou mesmo se quiserem ir direto na Renata, do Instituto Caldeira, vocês fiquem à vontade. E eu agradeço muito a participação de vocês, novamente por terem dedicado esse tempo, né, para ouvir um pouquinho dessas experiências. Espero ter atingido as expectativas de vocês, mas a gente fica à disposição para continuidade dessa conversa em uma outra oportunidade. Tá bom? Eu vou verificar se tem mais alguma pergunta. Deixa-me ver. Antes da gente finalizar. Acho que a Simone tem mais uma pergunta. Vou aguardar aqui. Só. Bom, enquanto isso, é importante mencionar que eu falei sobre as linhas de financiamento, particularmente alguns segmentos de empresa, tem o FINEP Centelha, que tem parte de investimento também sem, né, a fundo perdido. Então, é importante vocês conhecerem que existem essas linhas reembolsáveis, mas que tem alguns programas bastante particulares para os segmentos de empresa. Então, como eu falei antes, tem o Centelha, pode ter o Conecta, que tem a parte do ICT que eu mencionei, tem a bonificação. Então, isso é importante ter em mente que mais de 100 linhas que eu mencionei pode ter a aderência a algum programa que já existe, tá? Não só os programas gerais. Simone, sou docente da URGS e preciso de incentivo para esse edital. Como faço contato? Perfeito, Simone. A gente também tem o teu contato, mas eu vou te pedir a gentileza de nos contatar nesses 2 endereços que eu deixei aqui. De qualquer forma, a gente tem o teu contato pelas inscrições. A gente, em paralelo, fala com você, tá bom? E também, claro, tem a Renata, caso a gente não tenha sucesso nessas outras fontes, mas a gente consegue, sim, conversar com você via e-mail ou mesmo telefone, tá bom?
Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que chegamos ao término. Muito obrigada novamente pela participação de todos. Ficamos à disposição. Um ótimo restinho de tarde para todos. Um abraço, até a próxima.